Bem-vindos a mais um programa de Destaque, um programa veiculado pelo Canal Universitário de Fortaleza e produzido pela FGF-TV. O programa de Destaque recebe o advogado João Celso Moura de Castro. Tudo bem, professor João? Tudo jóia. O João é formado em Direito pela Universidade Federal do Ceará e atua principalmente nos seguintes temas: Constituição Brasileira e Direitos Fundamentais, concentra estudos em Filosofia do Direito, Teoria do Estado, Teoria do Direito, Constitucionalismo e Direito Processual Civil, e tem especialização em Didática, Formação Docente e Metodologia de Ensino, leciona Direito Constitucional, Direito Processual Civil e Literatura Jurídica na Faculdade Integrada da Grande Fortaleza. Tudo bem, João? Tô ótimo, graças a Deus. É um prazer recebê-lo aqui no Destaque. Para a gente começar, eu gostaria que você nos contasse um pouco sobre a sua trajetória acadêmica, os cursos que você estudou. Bom, a minha trajetória acadêmica ela é dividida em partes bem distintas, né? A época em que eu morava em Salvador, minha cidade natal, e a época que eu me mudei e me radiquei aqui em Fortaleza, e eu brinco com meus alunos, me naturalizando cearense. Então, na época de Salvador, a minha formação foi basicamente na arte, né? Na música. Então, desde a infância, cursando piano e depois, academicamente mesmo, eu cursei a composição e regência na Universidade Federal da Bahia. Me profissionalizei na área, trabalhei em estúdios de gravação, trabalhei com corais, com conjuntos musicais, gravação de, na época, LPs, depois CDs, né? Ao me mudar para Fortaleza, houve uma mudança bem radical Bem e diferente. áreas não muito afins, né? A música e o direito, mas acabei fazendo o direito. E, para contar resumidamente a história, estou agora lecionando direito aqui na FGF. Mas em que momento você percebeu que tinha que, né, ou precisava cursar o direito? Bem, eu era músico profissional, né? Então eu não podia ter muito juízo, né? Quando eu me mudei para Fortaleza, o que causou essa mudança foi o fato de eu conhecer pela internet uma cearense, que hoje é minha esposa, e decidi intempestivamente e impulsivamente me mudar para cá. Então isso foi em 1999, quando eu me transferi para aqui para Fortaleza. E na época eu estava desempregado, né, porque eu me desvinculei do meu trabalho lá e não consegui imediatamente um aqui, porque o cenário, o mercado musical é um pouquinho diferente aqui em Fortaleza, Salvador, pelo menos na época, no final do século XX, início do 21. XXI. E ao chegar aqui, encontrei muitas dificuldades para trabalhar na música. Consegui trabalhar um pouquinho na área da música aqui, mas eu percebi que não ia lograr êxito nos meus objetivos, que era me casar e tudo mais. Então, estava muito preocupado, né? Porque já que eu vim, né, por causa da tal da cearense, que inclusive é a professora Ruth aqui da casa também, da computação, eu precisava, né, de uma vida condigna. Estava. É, e eu, durante esse tempo, eu fiz alguns bicos na área do jornalismo esportivo. Eu trabalhava para um site na internet, né, fazendo matérias sobre futebol, primeiro local, depois regional e depois nacional. Fui crescendo na empresa. E aquela atividade me inspirou a arriscar novamente um vestibular em jornalismo. E eu fiz o vestibular em jornalismo na UFC e também passei, né? Só que foi no ano que teve uma polêmica com o Ministério Público sobre o Enem. E eu, não, evidentemente, não tinha feito o Enem, porque eu tinha concluído o meu ensino médio em 89, né? Então não tinha como fazer Enem na época. E o Ministério Público Federal entrou com ação contra o UFC e nós vencemos. Só que ela só permitiu a nossa matrícula no ano seguinte. Então, eu ganhei mais um ano, eu falei, por que não tentar outro vestibular em outra área, né? Já que deu certo no jornalismo, vou fazer para direito para ver se dá certo. E o destino conspirou para que eu também passasse no vestibular para o direito e decidi fazer a faculdade de direito
e acredito que tomei a decisão correta para mim, né? E lá eu conheci algumas pessoas, desenvolvi uma carreira totalmente diferente e acabei enveredando pela área do ensino, na qual estou muito feliz. Mas você trabalhou com jornalismo esportivo, por Uhum. paixão ou porque foi o que surgiu no Não, momento? eu sempre gostei de ler, de escrever e tinha muita facilidade, né, em me expressar, em fazer narrações, reportagens, descrever os fatos da realidade objetiva. Isso tem muita afinidade com o jornalismo esportivo, né? Na verdade, você observa a realidade objetiva, passa o que você observou para o grande público e a área de interesse futebol, uma área de interesse que eu conhecia, né, desde a infância, fui me aperfeiçoando e acabou dando certo. Para aquela época, ajudou a pagar o Muitas aluguel. coisas, né? Ainda atua no jornalismo, ou Não, pensa em não, não. voltar? Desde que eu concluí aquela etapa e comecei a faculdade de Direito, não deu tempo de voltar ao jornalismo, porque concomitantemente eu passei no concurso do Banco do Brasil na época e minha vida ficou meio complicada em termos de tempo. E é um elemento que me traz muita identificação com meus alunos, ou com boa parte dos meus alunos aqui na FGF, porque eu leciono predominantemente à noite e o perfil do aluno da noite é aquele que trabalha o dia inteiro e luta para fazer uma faculdade. E era eu. Então eu me identifico muito com meus alunos, porque eu também trabalhava o dia inteiro e estava morto e cansado, mas me Tinha dado imbuía de força. toda força de vontade. Minha então namorada me estimulava bastante, ela me incentivava, não me deixava fraquejar nem desistir. E conseguimos atravessar a tempestade da faculdade e lograr êxito. Que bom. Agora um pouquinho sobre música. É muito comum a gente ouvir o seguinte comentário: ah, isso é música, isso não é música. Para quem é formado em música, existe de fato essa delimitação do que é música e o que não é música? Aí nós vamos descambar para o debate estético, né? É uma questão com a qual a arte se depara há muito tempo, não é de hoje, não é uma questão moderna, é sobre estética. E o que é belo, o que não é belo. Mas entre o que é música e o que não é música, acho que essa discussão já está superada, né? Porque a música ela pode se definir de forma bem clara como o conjunto harmônico ou não dos três elementos básicos, né? Melodia, harmonia e ritmo. Então, às vezes unidos, às vezes separados, mas essa produção, né, humana é música. Agora, o que você pode qualificar esteticamente, dependendo de que lado do debate você esteja, se aquela música ela é rica, pobre, ou elaborada, ou simples, né? Ou fraca, ruim. Aí depende de que lado do debate da estética você esteja. Mas eu acho que essa questão de isso não é música já está um pouquinho ultrapassado. Existe música boa, que atende ao senso estético humano universal, e aquela música que, né, satisfaz a pessoas com, digamos assim, aspirações menos ambiciosas. É porque o contexto histórico musical já mudou bastante. Quando a gente fala hoje em música popular brasileira, todo mundo lembra mais da música da década de 70, de 1970, 80, mas hoje a gente sabe que a música popular brasileira ela mudou. Então, o contexto histórico eu vejo que influencia muito nessas preferências, né? Então, será por isso que esse assunto já está superado em relação ao que é? Porque para quem é músico, na verdade, a gente praticamente tudo pode ser música, né? Eu conheci o Hermeto Pascoal, por exemplo, e qualquer tipo de som que você produzisse seria considerado musical. Bater no rosto, estalar dedos, assoviar, fazer sons com garrafas ou com objetos, né? Assim, seria música. Então, se aquilo é música ou não é, acho que já não se perde mais tempo discutindo isso. O que pode se discutir é se A questão estética. toda música é boa ou é impossível você aferir se algo é esteticamente superior ou inferior a outra coisa, ou se é possível.
Você falou que quando você veio de Salvador para cá, teve uma certa dificuldade no âmbito musical, pelas diferenças, né? É muito diferente o ambiente musical do Ceará e o ambiente Eu musical da Bahia? acredito, eu acredito que em termos de talento, não. Temos muitos talentos aqui, potenciais, né? O que eu acho que é um problema até brasileiro isso. Temos muitos talentos, mas poucas formas de desenvolver esses talentos. Infelizmente. Apesar do nosso contexto cultural de se incentiva muito a arte no Brasil, isso é falso. Não se incentiva muito a arte no Brasil. Né? O músico ainda é visto como um vagabundo, uma pessoa ligada a drogas e atividades pouco recomendáveis. De um modo geral, na visão assim popular da coisa. Então, não se dá muita valorização social, né, à profissão de músico. Acho que o músico música é um hobby, é uma atividade diletante que a pessoa que tem uma profissão de verdade pode desenvolver nas horas vagas para relaxar. Existe digamos assim, vertente musical, né, da música como hobby, mas ela também é uma profissão e digna. E os países mais, digamos assim, num estágio civilizacional mais adiantado que o nosso, eles reconhecem isso. E o músico profissional pode ter uma vida realmente digna. E você saberia dizer pra gente por que existe esse preconceito em relação ao músico, se a gente mora num país dito musical? Porque o Brasil, quando se fala lá fora, as pessoas lembram logo o samba. Então, está muito ligado à música, né? Por que existe esse preconceito em relação ao trabalho com a música? Acho que está diretamente ligado ao nosso subdesenvolvimento. Né? Se o brasileiro médio ele não tem as necessidades básicas plenamente satisfeitas, ele não vai se preocupar muito com arte, né? Que é um nível de necessidade já para quem tem as necessidades básicas já satisfeitas. Então ele vai encarar a música como um passatempo, como um divertimento e não como uma atividade artística que envolve um conhecimento, um estudo profundo, uma vida inteira dedicada àquilo. Então, vai sempre vislumbrar o músico como aquele músico de final de semana que senta na rodinha para bater um tambor, tocar um violão, enchendo a cara e todo mundo rindo e dançando e ficando feliz. Somente. Não desprezando esse contexto. Mas isso contribui para desvalorizar, né, a imagem do músico quanto profissional. Isso tem influenciado na busca de alunos pelo curso de música? Olha, eu acredito que os cursos de música no Brasil oferecidos são poucos, né? Uma procura até aquém do esperado. Eles são verdadeiros heróis. Eles lutam para formar profissionais num contexto em que esses profissionais são pouco valorizados. Pouquíssimo. Por exemplo, veja só que interessante. Minha formação jurídica, minha formação musical. No Brasil, eu sou mais reconhecido socialmente pela minha atividade jurídica. Se eu fosse para determinados países do exterior, eu seria mais reconhecido pela minha atividade musical. Porque minha formação jurídica não teria o reconhecimento nesses países, mas a minha formação musical, como é uma linguagem universal, sim. Então, veja que estamos falando de realidades bem diferentes. Mas esses cursos, eles estão bem preparados, sim, são bem equipados? Sim. A maioria das pessoas envolvidas nesses cursos de música no Brasil são verdadeiros abnegados, apaixonados. Quem faz música não é por fama, não é por dinheiro, é por amor. Então, quando você faz alguma coisa motivado, né, pelo que você gosta, pela sua vocação, você vai fazer com todo o coração. Então, eu sempre observei nos cursos de música, pelo menos nos que eu fiz, nos que eu tive contato, muita abnegação dos profissionais, vontade mesmo de fazer o trabalho, não importasse quanto estava recebendo para aquilo. Existe algum incentivo do governo para esses cursos de bolsas e viagens? Bom, eu não posso falar muito da realidade atual, porque a minha realidade musical já está há uns 10 anos defasada. Mas oficialmente existem programas, né? Agora, se eles são eficientes, aí provavelmente não estamos vendo muitos resultados, né? Mas que existem programas de incentivo, certamente. E como é que a música pode nos ajudar na nossa aprendizagem, ou até mesmo no nosso convívio social? Bom, seguindo a linha de que há várias
formas de inteligência que o ser humano é capaz de desenvolver, a música é uma delas. Então, as pessoas que têm a inteligência musical desenvolvida, elas conseguem identificar melodias, harmonias, ritmos com mais apuro do que a maioria das pessoas. Isso auxilia no raciocínio lógico, também no raciocínio criativo, né? No aspecto criativo da inteligência. Isso pode favorecer pessoas que atuam em diversas outras áreas. Por exemplo, na área área lógico-matemática, na área linguística. Né? A música, ela, como eu poderia usar o termo mais popular, abre a mente da pessoa, deixa ela mais ágil e preparada para desenvolver outras formas de inteligência. Enquanto advogado, né, em que a música te ajudou? Ou te ajuda? A música, ela me levou a reconhecer a minha vocação profissional, porque quando músico eu já ensinava, né? Mas informalmente, aulas particulares, e um dos meus alunos de piano foi um professor meu da Faculdade de Direito, que se tornou depois meu amigo pessoal. Inclusive lecionou aqui também na casa o professor Raul Nepomuceno. Eu fui professor dele de piano e a gente conversando, ele dizia: João, por que você não resolve dar aula de direito também? Porque você ensina muito bem, ele dizendo, né? Você tem uma boa didática, então você poderia tentar lecionar direito também. Porque você, como dando aula de música, você consegue desenvolver uma boa didática. Poxa, isso é uma boa ideia, quem sabe, né? E aí, influenciado por um dos meus orientadores, o professor Glauco Barreira Magalhães Filho, que foi o primeiro coordenador do curso de Direito aqui da FGF, e o professor Raul também, que na época acho que estava se desligando da instituição, ele me recomendou vir fazer uma entrevista aqui na FGF em 2009, e de lá para cá estamos aqui. E eu gostei muito, eu me descobri profissionalmente como professor, inclusive nesses cadastros da vida que a gente faz, né, eu não me identifico como advogado, eu me identifico como professor. Porque, como diz o jargão, né, sem professor não há profissões. Com certeza. Você está querendo montar um coral aqui na faculdade. O que te motivou a idealizar esse projeto? Bem, na realidade eu recebi um convite, né, para trabalhar um coral aqui na FGF. É um projeto sempre apaixonante, né? Você envolver a comunidade acadêmica numa atividade artística que dá prazer a todos, né, de realizar e também de usufruir lá fora, né, como espectador. Então, estar no epicentro dessa atividade é um desafio que eu acolho, assim, que eu recebo com muita alegria, né? Fazer uma coisa que eu gosto, ter a oportunidade de desenvolver um trabalho que estava mais ou menos adormecido no contexto da minha faculdade, com as pessoas que vivem e respiram aqui na FGF. É um desafio mesmo instigante, esperamos estar à altura dele. Bom, você fala com muito amor sobre a profissão de professor, e eu queria que você falasse um pouco para os que pretendem seguir ou estão no início dessa carreira, o que você tem a dizer a eles, né, que a gente está perto da Semana dos Professores? Bem, ser professor é uma vocação, é mais que uma profissão. Você tem que se descobrir professor, você descobrir que você nasceu para aquilo ali. Porque se você não desempenhar essa atividade com amor, você vai ser um repassador de informações para as pessoas. Pode ser um repassador bem eficiente, né? Eu até converso com alguns alunos. A gente encontra na nossa vida acadêmica diversos tipos de professores, né? Na verdade, aquele profissional de outra área que dedica algumas horas do seu tempo para compartilhar conhecimentos. É uma ótima forma de você aprender, diferente, né? Mais prática, menos teórica. E também aquele professor, que eu chamo professor, aquele que tem um ensino mesmo na veia, ele nasceu para isso. É o professor de carreira mesmo, ele
tem prazer em dedicar as horas da vida dele, do tempo dele, em se aprofundar, estudar e descobrir as melhores formas de compartilhar esses conhecimentos com os seus pupilos, seus alunos, né? Você deve absorver e aproveitar o melhor desses dois mundos, né? Tanto do profissional que nos ajuda aqui com sua experiência prática, quanto dos professores de carreira mesmo. Você deve extrair o melhor desses dois mundos e quem está procurando seguir essa carreira, meu principal conselho é se preparar bastante, né? Ter certeza do que está fazendo, que é um caminho quase sem volta, ser professor, porque se você entrar e gostar, você não vai querer sair nunca mais. Né? Estava comentando numa aula de constitucional com meus alunos que as atividades de professor e de médico no Brasil, elas são passíveis de acumulação de cargos públicos, né? Porque essas atividades são de suma importância para a sociedade. O professor, então, nem se fala, né? Porque sem ele, nenhum de nós estaria aqui. Sem um professor na nossa vida que nos tomou pela mão e nos encaminhou, e nos encorajou, corrigiu nossas falhas, nossos erros, apontou o caminho, nós não estaríamos aqui conversando, estaríamos ainda, né, quebrando coco com a cabeça, né? Então, eu estimulo, sim, a pessoa que deseja entrar nessa profissão, principalmente se ela se sente vocacionada, chamada para esse trabalho. É uma jornada árdua, não é fácil, é uma vida desgastante, mas muito recompensadora, principalmente como nós vimos agora, né? Com esse recorde que a FGF obteve de aprovações na OAB, na última prova. Você fica muito feliz com o sucesso profissional dos seus alunos. Que bom, professor. Eu agradeço por você estar aqui e aceitado o nosso convite. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço essa oportunidade de estar com vocês aqui nos estúdios da FGF. Obrigada. Aqui termina mais um destaque. Continue com a nossa programação no nosso canal no YouTube e no canal 14 da Multiplay, o canal Universitário de Fortaleza. Até a próxima.